Um editorial da Folha de São Paulo marca o início do fim do Lula. Essa matéria diz: Lula sofre críticas de eleitores ilustres e vê pressão sobre governo crescer. Quando pessoas fortes te apoiam na política e depois começam a te criticar, é porque você já está indo para o fim. Ou seja, você está perdendo o apoio dessas pessoas. Uma pessoa forte que apoiou Lula foi o Paulo Coelho, talvez a figura mais ilustre. Mas teve um outro nome que esse foi impensável, que foi o João Amoedo. O João Amoedo foi um dos fundadores do Partido Novo, o partido que mais faz oposição ao Lula, até mais do que o próprio partido do Bolsonaro. Só que ele resolveu fazer o L e apoiar o Lula. E depois, ora ele critica Lula, mas mesmo criticando diz que não arrepende do voto. Isso aí me lembra o livro O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre. Lá ele fala sobre ambiguidade, ou seja, sobre contradição. Ele fala que o ser humano precisa entender um pouco mais sobre a sua essência para não cometer ambiguidades, ou seja, contradições de si mesmo. Afinal, João Moedo, você é PT, é Lula ou não? Votou e tá feliz ou não? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso canal. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E é sempre um prazer tentar entender um pouquinho mais as dicotomias da política brasileira e entender um pouco mais a cabeça dos políticos brasileiros. Bora lá? Não esqueça de deixar o joinha, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Pois é, essa matéria da Folha de São Paulo falou sobre as figuras ilustres que criticam Lula e a pressão sobre o governo cresce cada vez mais. E aqui ele citou um deles, que foi João Amoedo, que surpreendeu muita gente ao votar no petista, contra um mal maior, que segundo ele era Bolsonaro. João Amoedo tentou até convencer aqui, mas não convenceu. Ele escreveu o seguinte: comentei para a Folha a minha avaliação do governo Lula. Não me arrependo do voto. Ele não se arrepende de ter votado em Lula. Bolsonaro precisava sair. Sigo com a postura que considero adequada: cobrar que os políticos trabalhem pelo brasileiro, independentemente do meu voto. Foi assim com Bolsonaro e será com Lula. Sem sombra de dúvidas, João Amoedo foi uma decepção para cada um que votou no Novo, no Partido Novo. Uma coisa a gente tem que entender. João Amoedo, que se diz liberal, ele criticou Guedes, votou contra Guedes. Ele se vira contra os posicionamentos que são dados pelo Banco Mundial. O Banco Mundial falou que o PIB brasileiro cresceu mais do que a China e os Estados Unidos. Será que o João Amoedo não viu essa matéria? O Banco Mundial falou que Bolsonaro foi exemplo em um dos países, o Brasil, durante a pandemia, que mais investiram no cuidado às pessoas pobres e carentes. Havia uma política de privatização das estatais que eram ineficientes. Mas tudo bem, né, Amoedo? O Bolsonaro falava besteira e aí ter Lula de volta, aumentando o ministério, fazendo gastos inimagináveis, fazendo com que o nosso dinheiro vá para outros países, fazendo o retrocesso, tirando o marco do saneamento. E ainda assim você falar que não se arrepende do voto, aí, meu amigo, tem alguma coisa de errado com o seu posicionamento. E olha só, logo depois o próprio João Amoedo ainda traz outra crítica ao Lula. No vídeo passado eu falei sobre Lula meter a colher de pau em briga que não é dele, entre a Rússia e a Ucrânia. O João Amoedo escreveu o seguinte: Zelensky não pode querer tudo. O mundo precisa de tranquilidade. A gente precisa encontrar uma solução. Lula defendendo a entrega da Crimeia para a Rússia. E ele escreve aqui: Putin não pode ter tudo. A tranquilidade da guerra da Ucrânia depende do autocrata russo, que iniciou o conflito. A solução é a Rússia
retirar as tropas e respeitar a soberania ucraniana e pagar pela reconstrução do país. Mais uma fala absurda do presidente brasileiro. De novo, ele critica o Lula. Amoedo, é nobre, é honroso reconhecer os erros. Reconhecer que você votou errado, sim. Votou muito errado. E o pior, você influenciou muita gente a votar errado. Então, uma fala absurda do presidente brasileiro, você tem responsabilidade. Tem muita responsabilidade, sim. Afinal, é assim que funciona. Assuma os seus erros. Agora, dizer que você não se arrepende do voto, você continua tendo responsabilidade. Na retirada, preste atenção, do marco do saneamento civil, você continua tendo responsabilidade nos ministérios que aumentam, você continua a ter a responsabilidade sobre a escalada da violência no Brasil, você continua a ter responsabilidade, mas assumir o erro é nobre, tá? E eu faço análise assim por completo. Vocês sabem que eu não sou nem um pouco radical, tá? Tem extremistas na direita e eu não nego. Eu não sou desses. E pelo contrário, eu ouço os dois lados. Tem pessoas da direita que eu não respeito, assim como tem pessoas da esquerda que eu respeito. Uma das pessoas da esquerda que eu respeito e que eu ouvi uma palestra dele é o Aldo Rebelo. Olha só, o grande liberal da direita, o Amoedo, tá lá elogiando Lula. Aldo Rebelo já traz o seguinte: a princesa Isabel é a autora da lei mais importante da história do Brasil. Ele faz isso, e ele publica aqui, defendendo ou criticando, na verdade, a retirada de uma honraria que Lula tirou da princesa Isabel, que fez a Lei Áurea. Luiz Gama é dos heróis da luta pela abolição. Os agentes das fundações norte-americanas no atual governo não perdem uma oportunidade de dividir o país e golpear sua memória. O Aldo Rebelo critica aqui o Lula, dizendo que Lula, e tem uma fala do Aldo Rebelo, que Lula, mais uma vez, divide o país e golpeia a memória ao tirar a princesa Isabel a honraria que ela tinha. Se você olhar por um lado, é você retirar de uma mulher branca, da nobreza, que lutou para salvar negros escravos, e colocar um homem negro no lugar dessa honraria. Não estaria o Lula sendo contraditório? Merece todo o mérito a princesa Isabel, que lutou e lutou com unhas e dentes para libertar os escravos e para que a Lei Áurea fosse aprovada. Realmente, mais uma vez, um retrocesso pequeno do ponto de vista prático, gigante do ponto de vista moral que o governo Lula fez. Bora continuar falando de questão moral? Jornal Metrópolis, publicado aqui pelo Paulo Capelli. Senadora Elisiane Gama defende a nomeação do marido no governo, indicação política. A senadora Elisiane Gama defende a nomeação do marido no governo Lula. Filiado ao PSD, ele apoiou o petista no segundo turno da eleição presidencial. Agora seu esposo, Inácio Melo, está prestes a chefiar a empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. É assim, meu amigo. Nepotismo pouco no governo Lula é bobagem. É bobagem. É isso mesmo que você acha normal? É escancarado, é na cara dura. Você viu aí os escândalos, os grandes escândalos do governo Lula, onde os seus ministros nomearam suas esposas para cargos vitalícios de mais de 35 mil reais. Gente, eles não se importam com a opinião pública. Eles não se importam com o seu dinheiro público. Isso é uma verdadeira vergonha. E incompetência tem muita também. Olha só uma matéria que eu vou trazer para vocês. Chega a ser ridícula, mas vocês têm que saber a eficácia das nossas estatais. A FAB, a Força Aérea Brasileira, sobre a gestão Lula, intimou um piloto de uma queda de avião, ou seja, o avião caiu, tá? O avião caiu. 10 anos depois dessa queda do avião, a FAB mandou intimar o piloto que caiu com o avião
para que ele retirasse os destroços do avião, sob pena de multar, sob pena de retirar os escombros e, inclusive, instaurar uma investigação criminal contra esse piloto que caiu com o avião. Eles só esqueceram de um pequeno detalhe. O piloto morreu na queda do avião. Ele morreu. Então o piloto morto foi intimado para retirar os destroços do avião. Pois é. Agora eles vão ter que achar um oficial de justiça que consiga enviar essa intimação via além. Pois é. Foi meio irônico o que eu falei aqui, foi meio em tom de brincadeira, ou até meio em tom jocoso mesmo. Mas por que eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estou falando? É simplesmente porque as estatais, o serviço público brasileiro é ineficiente. E eu falei para vocês sobre privatização. A iniciativa privada, ela realmente faz as coisas acontecerem porque ela visa eficiência. Algo que não existe no serviço público. Não existe no serviço público. Então, infelizmente, quando eu vejo um liberal como o Amoedo, dizendo que ainda não se arrepende do voto ao Lula, será que ele é liberal mesmo? Será que ele realmente conhece a consequência dos seus atos? E eu digo, começo a entender. E era uma pessoa que eu respeitava muito, o Amoedo. Começo a entender que o Partido Novo fez muito bem em ter expulsado o Amoedo do partido que ele mesmo criou. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Gratidão. Se você gostou, deixa aí nos comentários. E desculpe, o vídeo estender um pouquinho a mais, mas assim, eu queria trazer esses comentários para vocês. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.